Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos da TV Canção Nova Rio Grande do Sul, quero saudá-los, cumprimentá-los. Olá, tudo bem? Está começando a edição de hoje do programa Ponto de Encontro, o nosso programa da Diocese de Caxias do Sul, que semanalmente você acompanha aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. É o momento em que nós trazemos as principais notícias, os principais acontecimentos que movimentam a vida na nossa Diocese de Caxias do Sul. É o espaço para sacerdotes, leigos, a nossa igreja e também o nosso bispo diocesano Dom José Gislon. No programa Ponto de Encontro de hoje, nós estaremos dando destaque para a abertura do processo de beatificação do Frei Salvador Pinzeta. Na segunda-feira, na última segunda-feira, dia 27 de julho, o bispo diocesano de Caxias do Sul instalou oficialmente o Tribunal Eclesiástico que vai investigar suposto milagre atribuído ao Frei Salvador Pinzeta, que por muitos anos trabalhou no município de Flores da Cunha, aqui na Serra Gaúcha. Mais de uma dezena de testemunhas serão ouvidas pelo Tribunal Eclesiástico, que terá o acompanhamento também de uma profissional da área médica nesse momento. O bispo diocesano Dom José Gislon estará conversando conosco, nos colocando os passos que serão dados e também falará a respeito da importância desse momento para a Diocese de Caxias do Sul, caso Frei Salvador Pinzeta seja tornado beato na nossa Igreja Católica. Ainda no programa Ponto de Encontro, nós vamos trazer também uma matéria especial sobre a celebração do dia de São Cristóvão. O município de Farroupilha, a paróquia Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha, tem uma de suas comunidades denominada de São Cristóvão, localizada no bairro Pio X, aqui em Farroupilha. No dia 25 de julho, uma programação especial aconteceu. Claro que não como deveria ser em função das medidas restritivas impostas pela pandemia da Covid-19, mas o padre Paulo Roque Gaspareto, que é o pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha, esteve abençoando veículos, motoristas, e depois também foi celebrada uma missa para um público muito restrito e, claro, que transmitida pelas redes sociais aqui na Serra Gaúcha. Nós estaremos conversando com a Ione Ducati, que faz parte da comunidade, é integrante da comissão da própria comunidade. E ainda vamos ter uma palavra também do padre Darcy Camate, pároco da paróquia Jesus Ressuscitado aqui de Farroupilha, porque o dia 26 de julho foi o dia dedicado aos avós, e o padre Darcy Camate é integrante no âmbito da Diocese de Caxias do Sul da Pastoral da Pessoa Idosa. Recentemente, no início do ano, o padre Darcy Camate esteve em Roma, no Vaticano, participando da primeira Conferência Internacional da Pessoa Idosa, junto com o Papa Francisco, liderada pelo Papa Francisco. E o padre Darcy vai justamente partilhar conosco uma reflexão também sobre a importância das pessoas idosas na nossa vida, na nossa comunidade como um todo. Estes são os assuntos que nós estaremos destacando na edição de hoje do programa Ponto de Encontro, que já começou aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Semanalmente nós estamos juntos, trazendo sempre as notícias, as informações da nossa Diocese de Caxias do Sul. Vamos começando a edição de hoje do programa ampliando as nossas informações. Diocese de Caxias do Sul instalou o Tribunal Eclesiástico para apurar possível milagre atribuído ao Frei Salvador Pinzeta.
O bispo diocesano de Caxias do Sul instalou na última segunda-feira oficialmente o processo de investigação de um suposto milagre atribuído ao Frei Salvador Pinzeta. O ato ocorreu no espaço Mater Dei da Catedral Diocesana Santa Teresa d'Ávila. Um tribunal eclesiástico foi instituído com a missão de acompanhar todo o processo no âmbito da Diocese de Caxias do Sul. Mais de uma dezena de testemunhas serão ouvidas no processo, que vai contar com a participação de uma especialista na área médica. Após a conclusão do trabalho na Diocese de Caxias do Sul, o relatório será remetido a Roma, no Vaticano, para uma análise da Congregação para as Causas dos Santos. O bispo diocesano de Caxias do Sul explica como acontecerão os trabalhos a partir da instituição do Tribunal Eclesiástico. Bom, primeiramente cabe à Diocese, eu acho que organizar o tribunal, né, que fará a investigação sobre o suposto milagre. Uma vez instituído, como de fato já foi instituído o tribunal, serão ouvidas as testemunhas. Depois de serem ouvidas as testemunhas, esse processo então será fechado em âmbito diocesano e será enviado então a Roma, à Congregação da Causa dos Santos, para que possam analisar, através dos peritos e médicos competentes que fazem parte do corpo da Sagrada Congregação, sobre a validade ou não do suposto milagre, se acolhe ou não esse suposto milagre e se cientificamente pode ser considerado um milagre segundo os fatos analisados do ponto de vista da medicina. E se por acaso esse milagre for aceito e tudo mais, nós teremos então a resposta a um possível processo de beatificação do Frei Salvador Pinzeta. Mas, digamos, nós estamos, no momento, justamente o processo de investigação sobre o suposto milagre. Quanto tempo vai demorar isso, nós não temos previsão. O certo é que, naquilo que depende da Diocese, ele será encerrado ainda esse ano. Esperamos que até o final de outubro o processo seja concluído e possamos fazer o fechamento desse processo a nível diocesano para depois encaminhá-lo a Roma, à Congregação da Causa dos Santos. Como acontece esse processo de investigação? Tem também a participação de equipes médicas, da própria igreja? Como se dá a busca de provas? Todo o processo de ouvir as testemunhas deverá ser acompanhado por uma médica competente sobre o assunto. Porque não cabe a nós, como leigos, sendo padres, termos a noção sobre a questão da medicina ou de tudo aquilo que toca a parte, digamos, da medicina no que diz respeito a uma cura, etc. Por isso, todo o processo ele é acompanhado por uma perita ou um perito médico do campo da medicina, que depois também deverá, digamos, dar o seu parecer sobre o relato das testemunhas. Por isso, essa pessoa, esse médico, essa médica acompanhará, então, todos os depoimentos que serão feitos pelas testemunhas. É o passo rumo à beatificação, processo de beatificação. Primeiramente, devemos entender que foi feito todo um trabalho precedente já encaminhado à Sagrada Congregação da Causa dos Santos, onde o Frei Salvador foi declarado venerável, quer dizer, a causa foi acolhida já junto à Sagrada Congregação para a Causa dos Santos. Uma vez declarado venerável pelas virtudes que ele tem demonstrado em vida e depois também por toda essa vida espiritual que já tem em torno da romaria, da devoção ao Frei Salvador Pinzeta, então, agora tem que esperar um milagre e ser reconhecido esse milagre para a causa da beatificação. E depois que ele foi proclamado beato, então tem que acontecer novamente um milagre, coisa e tudo mais, para ser então dado continuidade ao processo da canonização. Então, são situações que demandam tempo, mas, acima de tudo, temos que ter fatos bem concretos que possam ser, digamos, aceitos e provados do ponto de vista também da medicina, no contexto, naquilo que se refere a um milagre, uma cura, que revele também uma intervenção das forças divinas
né, em relação à vida da pessoa que foi agraciada. Nós já temos aqui na nossa diocese o primeiro beato, João Schiavo, temos também o processo da beatificação da irmã Bárbara Max e agora esse processo do Frei Salvador Pinzeta. Isso demonstra também a fé do nosso povo, Dom José? Eu penso que sim, né? Tanto a questão do padre João Schiavo, que é beato, a Bárbara Max, já estamos no processo, foi encaminhado o processo para canonização, já, né, que é um segundo passo. Eu penso que o nosso povo tem uma realidade de vida espiritual e uma espiritualidade, eu penso, que faz parte não só do contexto histórico, mas do cotidiano também da vida das famílias, das pessoas e das famílias nas nossas comunidades de fé. Eu penso que esse dirigir-se a Deus, né, esse viver uma profunda comunhão também de vida, de fé, de espiritualidade inserido no contexto da sociedade, da comunidade, é uma marca do nosso povo da Serra Gaúcha. E isso reflete também nesse contexto que estamos vivendo como igreja, diante desses processos que tivemos já de beatificação, seja da Bárbara, seja do João Schiavo, mas também esse processo em andamento agora do Frei Salvador Pinzeta. A vida da igreja, de fé da igreja, ela se manifesta também na realidade da vida do povo que faz parte da igreja, da sociedade como um todo. E o crer, eu penso que é uma coisa que está muito forte dentro do nosso povo, né? E essa vida de fé, ela faz parte de toda a caminhada do nosso povo nesse contexto, nessa realidade. E eu acho que essas manifestações de Deus, né, essas intervenções de Deus na vida das pessoas, né, ela é uma realidade de quem tem fé, de quem realmente, diante das situações mais difíceis, conseguem abrir o coração e deixar que Deus se manifeste, ou buscam essa presença de Deus também diante das provações da vida. Eu penso que esse contexto de fé, né, o milagre acima de tudo é o crer, porque quando olhamos a palavra de Deus no Evangelho, o que Jesus sempre disse diante de um fato, do milagre? A tua fé te salvou, né? E essa fé, eu penso que move o nosso povo de Deus, move a vida da igreja, no contexto também da realidade que nós estamos vivendo nesse momento histórico. A fé nos leva sempre a olhar o amanhã com esperança e acreditar que Deus continua se fazendo presente na história da humanidade, mas também na vida de cada um de nós. Obrigado, Dom José Gislon, nosso bispo diocesano de Caxias do Sul, nos colocando então os passos, como será o trabalho do Tribunal Eclesiástico que foi instalado na Diocese de Caxias do Sul por determinação de Dom José, e a partir de agora então começa todo o trabalho de ouvir as testemunhas para verificar se realmente ocorreu suposto milagre intercedido pelo Frei Salvador Pinzeta, que por muitos anos esteve à frente da paróquia de Flores da Cunha. Inclusive naquele município, todos os anos, no dia de Corpus Christi, é realizada a procissão em homenagem, em honra ao Frei Salvador Pinzeta. E agora, até o final do mês de outubro, a previsão do bispo diocesano é que todo esse trâmite dentro da Diocese de Caxias do Sul esteja concluído e depois tudo será remetido então para Roma, no Vaticano. A nossa Diocese, que já tem o beato João Schiavo e também o processo de beatificação da irmã Bárbara Max, que foi aberto em outubro do ano passado também pelo bispo diocesano Dom José Gislon. Nós vamos para o nosso intervalo aqui no programa Ponto de Encontro. Na volta retornaremos e estaremos trazendo uma matéria especial sobre a celebração do Dia de São Cristóvão. O dia 25 de julho é dedicado a São Cristóvão, o santo padroeiro dos motoristas. E em Farroupilha, a comunidade São Cristóvão do bairro Pio X celebrou justamente no dia a passagem do seu santo padroeiro. E também estaremos conversando com o padre Darcy Camate, da paróquia Jesus Ressuscitado de Farroupilha, sobre a passagem do Dia dos Avós, e o padre Darcy faz parte da pastoral da pessoa idosa na nossa Diocese de Caxias do Sul. Fiquem ligados, retornaremos em seguida com o Ponto de Encontro, edição de hoje.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O programa Ponto de Encontro já está de volta no ar aqui pela nossa TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Semanalmente eu estou com você levando as principais notícias e informações da nossa Diocese de Caxias do Sul. A vida em comunidade, as nossas igrejas, as nossas comunidades e a nossa Diocese como um todo. Seguimos trazendo as informações preparadas para a edição de hoje do programa Ponto de Encontro. Comunidade São Cristóvão do bairro Pio X de Farroupilha festejou seu santo padroeiro no sábado, dia 25 de julho. A comunidade São Cristóvão do bairro Pio X de Farroupilha comemorou a passagem do seu santo padroeiro no último sábado de uma forma totalmente diferente. Devido à pandemia da Covid-19, as atividades ficaram mais restritas, mas não deixaram de acontecer. Durante o período da tarde, o padre Paulo Roque Gaspareto abençoou caminhoneiros e motoristas que passaram de frente à igreja da comunidade no bairro Pio X. Muitos caminhoneiros fizeram fila para receber a bênção especial de São Cristóvão. No final do dia, uma missa solene pela passagem do dia de São Cristóvão foi celebrada na igreja para um grupo bastante reduzido. Com certeza, nós pensamos carinhosamente de como chegar até a nossa comunidade de uma forma diferente por causa desta pandemia. Então, entrei em contato com os festeiros, que me deram o total apoio, e resolvemos fazer a festa online. Somente a parte religiosa, nada de financeiro, nada. Até teve gente que cobrou que nós devíamos ter feito um galeto, um matambre, que é a nossa tradição aqui, e entregar ali fora. Mas aí teria que ser no domingo, e também ocuparia muito tempo e muitas pessoas. Então, resolvemos fazer só a parte religiosa, a parte espiritual. Inclusive, o próprio Padre Paulo fez questão de celebrar no dia de São Cristóvão, no sábado mesmo. Exatamente, no dia de São Cristóvão, dia também dos colonos, né? Então, fizemos uma homenagem a essas duas categorias que muito têm contribuído neste período de pandemia. Ione, contando um pouquinho também da história aqui da comunidade, uma comunidade que está muito próxima ao centro de Farroupilha, o bairro São José faz limite com o centro de Farroupilha. Nos fala um pouquinho da história da comunidade São Cristóvão. Bom, começou com uma ideia do padre Monsenhor Tiago Bombardelli há muitos anos. Foi em 1963. Ele teve ideia e aí aqui tinha muitos caminhoneiros nesta comunidade e eles decidiram então construir uma capela com o padroeiro São Cristóvão. E aí a comunidade foi se empenhando, um doou terreno, outro começou a doar material e assim construíram a primeira capela. Esta é a primeira capela, esta igreja é a primeira ou já foi uma segunda igreja? Não, esta é a segunda. Antes era uma capela bem pequena, de madeira, e depois, então, em 1969, foi construído esta, que ela era um pouquinho menor. É uma comunidade grande, como é que ela está organizada enquanto comunidade? Ela é uma comunidade grande e ela é uma comunidade muito participativa. A gente percebe que a comunidade está sempre presente nos mais diversos momentos aqui da cidade de Farroupilha. A solidariedade e a participação são os destaques da comunidade São Cristóvão? Com certeza. Desde os primórdios, desde os primeiros habitantes daqui, que muito religiosos, e eles continuam até hoje participativos e colaborativos também. Aquilo que a gente necessita é só lançar a ideia que eles estão prontos a ajudar. E inclusive, claro, também toda a tradição, toda a fé em São Cristóvão, que é o santo protetor dos caminhoneiros, enfim, dos motoristas. A gente percebeu no sábado também filas se formando para tomar a bênção. Sempre um momento importante sentir a presença de Deus.
Exatamente. No primeiro momento, nós tínhamos combinado que haveria uma procissão, como se faz há 50 anos já, pelas ruas da cidade. A prefeitura tinha autorizado, mas a Brigada Militar achou melhor não, por causa da pandemia, por ser um sábado à tarde e também porque o tempo previa chuva. Então, nós suspendemos a procissão, mas divulgamos que os caminhões, os automóveis, os motoristas que passassem por aqui teriam a bênção de São Cristóvão. Parabéns, bonita festa da comunidade São Cristóvão aqui de Farroupilha. É diferente, é bem verdade, mas enfim, uma celebração muito especial que foi preparada pelo padre Paulo Roque Gaspareto, que é o pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha, junto com as lideranças da comunidade São Cristóvão do bairro Pio X de Farroupilha. São Cristóvão, que é o santo padroeiro dos motoristas. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, segue e destaca: o dia 26 de julho é dedicado aos avós, estas pessoas especiais em nossas vidas, pessoas que acumulam experiência, que acumulam vivências e que, acima de tudo, têm muito a nos ensinar. Pessoas que trabalharam bastante também por comunidades, para comunidades, enfim, para a sociedade como um todo. E a Igreja Católica tem um olhar especial para as pessoas idosas. Participa com a gente o padre Darcy Camati, que é o pároco da paróquia Jesus Ressuscitado aqui de Farroupilha, e o padre Darcy é integrante da Pastoral da Pessoa Idosa na Diocese de Caxias do Sul. Ele reflete conosco sobre a importância dos idosos na nossa vida. Com certeza, e tem a sabedoria, a história, a herança que eles transmitem. E aquilo que é sagrado nós não devemos perder. Então, em nome também da Pastoral da Pessoa Idosa, a gente coordena a região aqui de Farroupilha, que foi as paróquias que começaram há 2 anos e meio para 3 anos, essa pastoral, e essa presença que infelizmente também nós, as líderes, também não podem estar hoje em casa visitando, mas eles estão ligados, dão um telefonema para dar um apoio, um incentivo, para agradecer todos aqueles vós e vós que fizeram a sua parte, a sua missão e ainda continuam fazendo. São ainda referência para a nossa fé, para a nossa igreja, referência para a família, para os lares, e assim devem ser valorizados. Exemplo de São Joaquim e Santana, que fizeram a sua parte na educação de Maria e depois também, com certeza, acompanhando a missão de Jesus, que Deus possa também interceder por todos os vós e vós, os nonos e nonas, que possam ter sempre essa força e coragem. Que às vezes tem pessoas que já estão limitados pela idade ou alguma doença, que não podem sair de casa, mas pelo conselho, pela palavra, pela orientação, pela sua história, eles ainda têm um tesouro precioso que podem ajudar a sabedoria, não só aos netos, mas também a família, também a nossa igreja. Ainda o grande desafio da humanidade é acolher melhor as pessoas idosas, os nossos avós. O senhor que esteve recentemente com o Papa Francisco no início do ano lá em Roma? Ele fala muito da comunicação, do diálogo entre os jovens e entre os idosos, entre os vós e vós. É aquilo que dizia o final do Evangelho. O pai de família que tira do baú coisas novas e coisas velhas. Nós não devemos jogar fora as coisas velhas e nem só dizer que o novo é bom. Daquilo que é antigo, nós temos muita herança, e principalmente dos vós e vós. E eles também vão aos pouquinhos entrando, mudando algumas coisas que precisa. Então, nosso agradecimento também a todas as líderes, os líderes da Pastoral da Pessoa Idosa, que estão aí ansiosos esperando para visitar os vós e vós nas suas casas, nas suas famílias. Nós temos certeza que isso vai passar e vai chegar um momento que nós temos que agradecer, porque é só olhar o exemplo do Papa, que é um vozinho, né, na sua idade, ele é firme, perseverante, e quanto ele ajuda, é a maior referência, a maior liderança, com mais de 80 anos, da humanidade. Então a gente mostra, e ele pelo exemplo, que ninguém não tem o seu valor, todos têm o seu valor. Quanto mais valor tem, quanto mais idade avançada, mais sabedoria. Obrigado, Padre Darcy Camati, pela belíssima reflexão. O Padre Darcy, que é integrante da Pastoral da Pessoa Idosa na Diocese de Caxias do Sul. E fica o compromisso para todos nós cuidarmos dos idosos, abraçarmos, não só no sentido físico, mas também abraçarmos com amor, com carinho, retribuir a eles
tudo que eles fizeram pela nossa vida, pela vida das pessoas, das comunidades. Então, tenhamos esse olhar de amor, de carinho, de acolhida também às pessoas idosas. Com certeza elas merecem. Eu quero lembrá-los para concluir o programa Ponto de Encontro, edição de hoje, todos os domingos, às 11 horas da manhã, você acompanha aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul, a Santa Missa transmitida diretamente do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. É o nosso momento de fé, de oração, de proximidade com a Mãe de Caravaggio. Então, organize o seu domingo de modo que às 11 horas da manhã você possa estar de frente à televisão, à TV Canção Nova, e acompanhar então esse momento todo especial direto do Santuário de Caravaggio. Com certeza o seu domingo será diferente, porque ele terá esse momento da espiritualidade, da nossa fé e da nossa devoção. Fica o meu convite. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, vai chegando ao seu final. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição do programa. Hoje o nosso cenário foi a Catedral Diocesana Santa Teresa d'Ávila, em Caxias do Sul. Essa catedral, essa igreja muito bonita, muito rica na nossa Diocese de Caxias do Sul. É a igreja mãe da Diocese de Caxias do Sul. E hoje o nosso cenário então foi da Catedral Diocesana Santa Teresa d'Ávila, que também nos proporciona rezarmos melhor. Um forte abraço a todos, uma boa semana, até o nosso próximo Ponto de Encontro. Que Nossa Senhora de Caravaggio nos proteja e nos abençoe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.